Você já parou para pensar por que os cristãos eles viram o alvo número um? Porque toda vez que surge uma pauta contra a família, contra a igreja, contra os nossos valores, a gente acaba sendo chamado de extremistas, de fundamentalistas. Hoje eu vou te mostrar uma verdade que pode chocar você. Talvez a igreja tenha se omitido por tanto tempo que agora, quando a gente tenta levantar a nossa voz, parece que nós somos extremistas. Olá, eu sou Renato Neves, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo em tempos estranhos. Isso é a maior verdade. E daqui onde eu moro, eu tenho acompanhado as notícias do Brasil e uma coisa me chamou a atenção. Eu nunca vi uma polarização tão intensa como essa que nós estamos vivendo nos dias de hoje. De um lado, nós vemos claramente uma agenda estabelecida que vai contra tudo aquilo que a Bíblia ensina sobre a família, sobre a vida, sobre a moralidade. Do outro lado, nós temos pessoas tentando defender esses valores, mas muitas vezes de uma forma que não honra o nome de Cristo. E no meio disso tudo, tem muito crente perdido, tem muita gente sem saber como se posicionar. Tem muito pastor por aí que fala que crente não pode se meter com política, tem outros líderes que dizem que a gente tem que dominar o governo, que nós temos que estabelecer o reino de Deus na terra. Mas qual é a resposta bíblica para isso? Qual que é a resposta bíblica para o crente e a política? É isso mesmo que a gente vai descobrir nesse vídeo de hoje. E eu quero garantir para você, depois desse vídeo, você nunca mais vai ficar em cima do muro sobre essa questão. Mas a gente precisa começar esse vídeo sendo honesto sobre uma coisa. Como é que nós chegamos até aqui? Como que nós chegamos até esse momento que nós estamos vivendo hoje? Como é que nós chegamos nesse ponto onde defender que uma criança não pode fazer uma cirurgia de mudança de sexo virou um discurso de ódio? Como é que nós chegamos nesse ponto onde falar que o casamento é entre homem e mulher virou um fundamentalismo? E a resposta para isso é uma resposta muito dolorida para mim e para você, porque nós chegamos aqui porque a igreja ficou calada por tempo demais. Sabe por quê? Porque a Bíblia é muito clara. É só você olhar lá em Isaías, capítulo 59, no versículo 14 e 15. Assim a justiça se retirou e a retidão se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é despojado. Gente, olha só essa profecia, diz que a verdade anda tropeçando pelas praças. E não é exatamente isso que está acontecendo no Brasil no dia de hoje. E por que que isso acontece? Porque os justos se calaram e os ímpios tomaram conta. Olha só o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 29, no versículo 2. Diz assim: quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, o povo geme. E aí você me pergunta, Renato, a gente deve se meter em política mesmo? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. José, ele foi o primeiro ministro do Egito. Daniel, ele foi conselheiro do rei da Babilônia. Neemias, ele foi governador de Jerusalém. Esther foi a rainha da Pérsia. E todos eles usaram a posição política deles para proteger o povo de Deus e para honrar os princípios de Deus. Mas tem uma diferença crucial aqui entre eles e muitos dos nossos políticos cristãos no dia de hoje. Porque tanto José, Neemias, Daniel, Esther, eles não se corromperam, eles não corromperam a fé deles para conseguir o poder. Eles levaram a fé deles para o poder. Daniel, ele preferiu a cova dos leões a se dobrar a uma lei injusta. Esther arriscou a sua própria vida para salvar o seu povo. Eles pagaram o preço da fidelidade a Deus. E hoje, o que a gente está vendo nos dias de hoje? Quantos dos nossos políticos, eles se dizem cristãos, mas eles mudam de opinião dependendo de conforme está a pesquisa eleitoral? Quantos abandonam as suas próprias convicções por causa da pressão da mídia? Você consegue enxergar a diferença aqui? A política, ela pode ser uma plataforma maravilhosa para você honrar a Deus, mas isso só acontece se você não vender a sua alma para conquistar essa plataforma. Mas agora eu também preciso te falar uma verdade que pode doer muito dentro do seu coração. Sabe por quê? Porque a nossa omissão, às vezes, ela vira um pecado. Em Tiago, capítulo 4, no versículo 17, está escrito assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, quando você vê uma lei sendo votada que vai permitir o aborto até os 9 meses de gravidez, e aí você fica quietinho, porque cristão ele não se mete com política,
Meu irmão e minha irmã, você está pecando por omissão. Quando você vê tentarem aprovar ideologia de gênero na escola que os seus filhos estudam e você não faz nada dizendo que isso é uma questão política, você está falhando como pai, você está falhando como cristão. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 31, no versículo 8 e 9: abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abra a tua boca, julgue com justiça e faça justiça aos pobres e aos necessitados. E eu quero te fazer uma pergunta: quem são os mudos de hoje? São as crianças que estão no ventre materno, que não podem gritar, que não podem falar, que não podem se defender quando elas vão ser mortas. São as crianças que estão na escola, que estão sendo confundidas por adultos malignos que querem destruir a identidade sexual delas. São as famílias que estão sendo atacadas por todos os lados e a Bíblia manda a gente abrir a boca por elas. Mas existe uma coisa aqui muito importante que você precisa entender. Tem uma diferença muito grande entre você ser uma voz profética e uma voz militante política. Sabe por quê? Porque a voz profética, ela fala a verdade motivada pelo amor. E o militante, ele sempre vai falar motivado pelo ódio. Você pode prestar atenção, o profeta, ele sempre quer salvar as pessoas e o militante, ele sempre quer destruir os seus adversários. A voz profética vai querer construir pontes entre pessoas, enquanto os militantes, eles cavam trincheiras porque eles se preparam para a guerra. E olha só o que está escrito lá em Ezequiel, no capítulo 3, no versículo 17 e 18. Filho do homem, eu te constituí como atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Se eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, o seu sangue da tua mão o requerirei. Sabe o que esse texto está dizendo para mim e para você? Está dizendo que Deus vai cobrar de nós, vai cobrar de mim e de você, se a gente não se posicionar, se a gente não avisar a sociedade sobre os perigos morais e espirituais que eles estão correndo. Então, assim, eu e você como cristãos, nós temos o dever de nos posicionar. A gente tem o dever de votar e a gente precisa apoiar aqueles candidatos que defendem os valores bíblicos. Mas nós precisamos nos lembrar, nós precisamos ter gravado nos nossos corações que a nossa esperança não está no político fulano de tal. A nossa esperança está em Deus. Então, qual que é a forma bíblica de se participar da política? Como que a gente consegue se envolver na política sem se contaminar? Primeiro, a gente mantém Cristo como sendo o Senhor e não como sendo um cabo eleitoral. Jesus, ele disse em João capítulo 18, no versículo 36, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E sabe o que isso significa? Significa que a gente não estabelece o reino de Deus através de uma força política. A gente estabelece o reino de Deus através da pregação do evangelho e através da transformação de corações. Em segundo lugar, a gente apoia candidatos, mas a gente não idolatra candidatos políticos. Salmo 146, no verso 3, diz assim: não confieis nos príncipes e nem nos filhos do homem, em quem não há salvação. Então você pode apoiar, você pode votar, você pode fazer campanha, mas eu quero que você se lembre sempre, a sua esperança está em Deus e não no candidato. E em terceiro lugar, a gente defende princípios, e defender princípios é exclusivamente diferente de defender partidos políticos. Mas olha, eu preciso ser muito claro com você. No cenário político brasileiro atual, tem um lado que claramente se alinha mais com os valores bíblicos quando nós falamos de questões sobre família, sobre a vida, sobre liberdade religiosa, enquanto o outro lado promove uma agenda completamente anticristã. E isso é um fato. Isso não é uma opinião, é só você observar a realidade que você está vivendo agora. A gente precisa avaliar cada questão com a palavra de Deus. E em quarto lugar, a gente precisa agir com a sabedoria de uma serpente e com a simplicidade de uma pomba. Jesus, ele ensina isso perfeitamente lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 16. A gente precisa ser muito esperto politicamente falando, mas a gente também precisa ser puro moralmente falando. E por último, a gente precisa sempre lembrar que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue. Efésios capítulo 6, no versículo 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós precisamos nos lembrar que por trás dessa agenda anticristã, antifamília, anti-igreja, tem uma força espiritual agindo. Então deixa eu resumir isso aqui para você. Sim, como cristão, a gente deve se envolver com a política, mas não para estabelecer uma teocracia,
mas para cumprir a nossa responsabilidade profética de ser sal e luz na terra. E sim, a gente pode e deve apoiar candidatos que defendem os valores bíblicos, mas a gente deve fazer isso sem idolatria política nenhuma. E sim, eu e você, nós temos o dever de resistir a leis políticas que atacam diretamente a nossa família e a igreja. Mas a gente precisa fazer isso com muita sabedoria e com amor, sabendo que a gente nunca pode trocar a nossa consciência pelo poder, ou a nossa integridade por uma vitória eleitoral. E sabe qual que é a coisa mais importante que você pode saber sobre fé e política? É que a transformação real, ela começa no coração das pessoas e não no Congresso Nacional. Quando a gente ganha uma alma para Cristo, a gente está mudando um voto para sempre. Quando a gente faz um discípulo, a gente está formando alguém que vai influenciar a sociedade com valores do reino. Então participe sim, vote sim, se posicione sim, mas não se esqueça que a arma mais poderosa que nós temos não é o voto, mas é o Evangelho. Romanos capítulo 1, no versículo 16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E o meu desejo é que Deus levante nessa geração homens e mulheres que saibam equilibrar sabedoria política com fidelidade espiritual. E que essa palavra desperte em você a coragem de ser a voz profética nessa geração tão perversa. E se essa palavra tocou no seu coração, eu quero pedir que você compartilhe ela com outro cristão que precisa ouvir isso. A igreja, ela precisa acordar para essa realidade que nós estamos vivendo. E se Deus quiser, nós nos vemos no próximo vídeo.